Então vem para mais uma decoração de bolo aqui comigo. Oi, pessoal, eu sou a Dani e eu tenho uma confeitaria em casa. E hoje eu vou mostrar para vocês a decoração desse bolo retangular, ou bolo quadrado também, o que o pessoal às vezes confunde e chama de bolo quadrado, mas enfim, aqui a gente vende como bolo retangular. E, gente, esse bolo, ele é muito especial porque vai ter dois temas diferentes. Então, se prepara aí que a gente vai fazer aquela decoração. E como é um bolo retangular, eu não sei vocês, mas eu acho um pouquinho mais trabalhoso de decorar porque leva mais tempo. Porque aí a gente tem aí basicamente 5 partes para deixar bem lisinha para depois vir decorando. Enfim, vamos lá que eu vou falar um pouquinho de como foi fazer essa encomenda aqui na confeitaria. Então, primeiro, gente, eu comecei a bater o chantilly. Eu vou fazer um fundo nesse bolo, porque eu vou fazer ele todo trabalhadinho no bico de confeitar. Por quê? A cliente viu um detalhe que ela tinha visto no outro bolo e ela gostou bastante. E como era dois temas diferentes, super casou. Porque aí a gente vai fazer ele todo branquinho e só vai diferenciar ali. A metade do bolo vai ser com detalhes azul e metade com detalhes rosa. Como eu falei pra vocês, dois temas diferentes. Esse é um bolo de 2,5 kg. E o tamanho dessa forma que eu fiz esse bolo é 21 por 16 e de altura ela tem 10 centímetros, tá bom? Então ela não é uma forma tão grande, mas ela é uma forma alta. E como eu falei pra vocês, ele tem aí mais ou menos, dá pra fazer de 2 a 2,5 kg, até 3 nessa forma, depende muito do recheio. Como vocês sabem, brigadeiro pesa mais. Então se você vende o bolo aí por quilo, tem que pesar, não tem jeito, você vai ter que testar certinho, pesar, calcular, pesar suas receitas pra ver como que é. E o mousse, ele acaba sendo mais leve, né? Mas enfim, dá pra fazer um bolo aí de 2 a 3 quilos nessa forma que eu falei pra vocês, que é a que eu utilizei. No caso, vamos supor que você quer que chegue a um peso aí de 3 quilos. É só adicionar mais camadas de massa, mais camadas de recheio, entendeu? Só toma cuidado com a altura pra não ser tão alto, porque aí eu também acho que fica um pouco desconfortável. Eu já fiz, sim, bolos com 3 camadas de recheio, que ficam mais alto que esse, né? Então, é interessante pro cliente que quer um bolo alto, porque às vezes tem o cliente que quer especificamente um bolo bem alto. Da mesma forma que também tem o cliente que ele quer, às vezes, o bolo com uma camada só de recheio e ele quer da maior forma possível que a gente tiver. Que aí ele quer um bolo, tipo assim, ele quer 2 quilos de bolo, 3, só que ele quer para servir o máximo de fatias possível. Aí ele acaba pedindo para diminuir tamanho de altura, deixar um bolo mais largo, com apenas uma camada de recheio. Enfim, tem N possibilidades de vocês trabalharem, principalmente com bolo retangular. Vocês têm que pesar, tem que ver qual recheio que dá, qual a forma que você tem aí, tá bom? Porque assim, dependendo da forma que você tem aí, você até consegue fazer bolos de 2, 3 quilos, 4. Depende muito, entendeu? Depende se você vai fazer ele mais largo ou vai deixar ele mais alto, entendeu? E assim vai indo, tá? Você mesmo quem vai montar o seu cardápio, o seu catálogo. Aqui, a melhor forma, a gente se adaptou fazendo dessa forma aqui que eu tô falando pra vocês. E esses modelinhos de bolo que eu trago pra vocês aqui no canal. Mas nada impede de vocês, se tem uma forma só enorme, daquelas bem grandona, retangular, só que ela é bem baixinha, você fazer um bolo de uma camada só. Não tem problema, gente. Só testa, né? Porque você vai ter que testar para você ver o quanto que vai de recheio, vai ter que pesar quanto que vai de líquido para poder calcular. Enfim, tá bom? Dá para trabalhar com o que você tem aí na sua casa. E lembrando que é sempre interessante informar isso para o cliente. Olha, o meu bolo retangular é um bolo mais alto. Olha, o meu bolo ele tem X camadas de recheio. Ele acaba sendo mais largo, mais alto, entendeu? Para o cliente ficar ciente. Eu sempre explico isso. E também tem decorações que casam super bem num bolo retangular e que, na verdade, num bolo redondo e não casa legal num bolo retangular, entendeu? Porque às vezes o cliente que fala, ó, eu quero esse modelo aqui, aí mandou a foto de um bolo redondo. Quando você vai passar por um bolo retangular, fica muito diferente. Então também tem que levar em consideração tudo isso. Mas enfim, gente, vou voltar a falar aqui da decoração, porque acabei nem falando nada da decoração. Mas como vocês estão vendo, eu comecei a fazer os trabalhinhos com bico de confeitar. Eu fiz um fundo, pré-camada, aquela pré-camada que eu sempre falo pra vocês. Fiz uma pré-camada no tom branco, tentei deixar o mais retinho possível, tanto o topo quanto as laterais, mas não me preocupei muito. É só mesmo porque como a gente vai trabalhar com bico de confeitar, pra não ficar um vão ali mostrando a massa. Então, por isso que a gente faz essa pré-camada, né, que é como se fosse um fundo mesmo, e depois, e bem fininho, gente, toma cuidado com o excesso de chantilly, principalmente no bolo retangular aqui, porque a gente acaba tentando deixar ele bem liso, os 4 ladinhos da parte da lateral, aí depois vai vir com bico de confeitar, adicionando mais chantilly, então assim, toma muito cuidado. Vai fazer esse fundo no bolo, sempre faz bem fininho, porque o da decoração em si
com o bico de confeitar, ela já tem uma quantidade muito grande, entendeu? Esse bico nem tanto, porque é um bico folha, como eu falei pra vocês. Ele é um bico pequenininho, mas tem bico folha que é grandão. Então toma cuidado, tá? E aqui não tem segredo nenhum. Você vai fazendo como se fosse um zigue-zague, deixa a mão retinha, tenta direcionar ali, qualquer coisa pega um banquinho, senta em frente ao bolo, pra você tentar deixar as linhas o mais certinho possível, tá bom? É só não tremer a mão, segue reto de baixo pra cima e vai fazendo um zigue-zague pra dentro, pra fora, pra dentro e pra fora. E deixa encostar no bolo, tá? Não precisa pressionar muito não, que vai dar certo. Aí, como eu falei pra vocês, esse bolo ele vai ter duas decorações. Então, a decoração branca vai ser esses detalhes que eu fiz aqui com vocês, tá bom? Deixei uma parte de cima lisa, que foi o topinho, as laterais com bico folha, e agora a gente vai fazer o trabalhinho metade azul e metade rosa, ambos com o mesmo bico de confeitar, que é aquele bico que parece o bico 1M, mas ele é um bico menor que o bico 1M, tá bom? Porque aí esses detalhes pequenininhos fica mais fácil e mais delicadinho. Eu vou fazer como se fosse uns zigue-zagues para a parte do homem, e pro da mulher, eu vou fazer tipo umas rosetas, porque senão ia ficar meio estranho, né? Mas não tem muito segredo, não. Você só vai ali fazendo um zigue-zague, que ele vai ficar os detalhes. Aí eu só tenho que direcionar certinho a metade do bolo, tá bom? Porque senão você ultrapassa, aí vai ficar tipo assim, esquisito, porque vai parecer que tem mais pro azul do que pro rosa. Então, só divide o bolo certinho. Qualquer coisa você pega uma faquinha, ou até uma régua mesmo, e passa ali só pra dividir, pra não ficar feio. Tá? Mas não tem segredo, não. E se por acaso você passar, você pode dar uma ajeitadinha ali, tentar disfarçar, mas tenta realmente essa parte ter um cuidado, porque senão vai ficar desproporcional, não fica tão legal. Aí depois que a gente fez esse detalhe no tom de azul, aí eu fui lavar o bico de confeitar, porque eu só tenho um, tá bom? Porque não necessariamente você precisa ter 2, 3, 4 bicos de confeitar de vários. Um só você consegue fazer um trabalhinho, lava ali rapidinho, gente, troca a manga de confeitar, acabou, entendeu? Não precisa ter tanta coisa assim também, não. E já na parte de baixo do bolo, eu também fiz um detalhe na cor azul. Eu vou fazer da mesma forma pro rosa. É como se fosse umas pitanguinhas puxando pro lado. Você faz uma pitanguinha e puxa pra baixo. Entendeu? Bem, é só como se fosse umas gotinhas. Só pra ficar um detalhezinho bonitinho. Só que aí eu vou fazer ambos iguais. Aí o topo desse bolo, ele vai ser melhor pai do mundo. E o outro era pra filha dele, né? No caso, que é a irmã dela que encomendou. Que ela sempre pede doces comigo, doces pelo iFood, doces daqui pronta entrega, sempre tá pedindo docinhos comigo. Aí ela pediu pra mim fazer esse bolinho, né, com esses dois temas. Aí seria pra irmã dela e pro pai dela. E aí a gente conseguiu fazer aí do jeitinho que ela queria. Aí o tema do rosa, no caso, eu tinha um bolo já feito retangular também, e ela gostou bastante. Foi o modelinho que eu falei pra vocês, que a gente meio que improvisou e colocou aquele em uma miniatura, né? Porque o outro bolo que eu fiz também foi retangular, só que ele era um bolo desse inteiro com essa decoração que vocês vão ver daqui a pouquinho. Mas aí casou super bem. E o do Dia dos Pais, eu tinha colocado também um bolo, eu tinha feito um bolo pro Dia dos Pais e ela gostou. Aí ela falou assim: Dani, eu queria pro aniversário dele. Então, enfim, gente, a gente foi juntando os topos, fiz um tamanho menorzinho, porque você tem que levar em consideração isso também. Porque um bolo de 2 quilos vai um tamanho de topo. Um bolo no caso aí, 1 quilo, né? Porque a gente dividiu um para cada, ele vai ser bem menor. Então, você tem que levar em consideração tudo isso. Diminui o topo, se você mesmo quem faz. Se não é você mesmo que faz, avisa a gráfica que vai ser bolo pequenininho. Porque eu já fiz bolo desse mesmo modelo, com 3 temas. Entendeu? Então tem que tomar cuidado também em relação a isso. Mas enfim, gente, super simples de fazer, vocês viram. É mais tempo, leva mais tempo, mas não é um bicho de 7 cabeças, não. É que o bolo redondo ele é mais simples, mais fácil, que a gente taca na bailarina, gira ele, acabou. E depois só faz os detalhes, né? Eu particularmente acho mais simples. E deixa eu falar com vocês rapidinho. Se vocês assistiram até aqui, já sabem o que fazer. Eu tô sentindo que vocês estão curtindo bastante nossos vídeos, estão comentando bastante, tá bom? Eu tô vendo todos os comentários e eu tento responder o máximo que eu consigo. Então vocês já sabem o que fazer, né? Curte, comente, compartilha esse vídeo com alguém, porque ajuda muito o canal a crescer cada vez mais. E também se inscreve no canal, gente. Tô soltando vídeo 3 vezes na semana, então tem muito conteúdo aí, tá bom? O nosso vídeo já tá chegando no fim. Vou mostrar só o bolo finalizadinho. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima!